Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise de uma estratégia para corromper o amor. E a nossa fonte? Bom, ela é bem diferente. Um tipo de manual de tentação escrito da perspectiva de um demônio. Vamos decodificar essa visão bem surpreendente sobre casamento e relacionamentos? E olha só como a coisa começa. A gente tem um demônio sênior, um tal de Fitafuso, escrevendo para o seu aprendiz, o Vermebile. Ele diz assim, ó: Meu caro Vermebile, mesmo sob a tutela de Catarruspe, você já deve ter aprendido a abordagem óbvia para a tentação sexual. Já de cara, a gente percebe que isso aqui não é uma lição de moral, né? Pelo contrário, estamos entrando direto na mente de quem busca corromper, e é essa perspectiva totalmente invertida que guia toda a nossa exploração de hoje. Então, do ponto de vista do inferno, o Criador, que eles chamam de o inimigo, colocou os humanos diante de um dilema sobre a sexualidade que é quase impossível de resolver. E é justamente nessa brecha, nessa tensão, que os demônios encontram o terreno perfeito para agir. O dilema é bem direto. O inimigo oferece só duas saídas: ou abstinência completa ou monogamia absoluta. A estratégia do inferno é atacar nas duas frentes. Primeiro, tornar a abstinência algo extremamente difícil, quase insuportável. E, o que é mais importante para a nossa análise aqui, é perverter a monogamia, transformar ela numa espécie de válvula de escape, uma armadilha. Mas para a gente entender de verdade essa estratégia, a gente precisa ir mais fundo. Não se trata só de uns truques aqui e ali, é uma guerra de filosofias. Tudo que o inferno faz, segundo essa carta, nasce de uma única e fundamental maneira de ver o mundo. E aqui está o grande conflito de visões. Para o inferno, a realidade é pura competição. Para um ganhar, o outro tem que perder. O crescimento de um só acontece quando ele absorve ou elimina o outro. Do outro lado, a filosofia do inimigo é a do amor, a união que fortalece, onde o bem de um indivíduo se torna o bem de outro. E para o Fitafuso, essa ideia de competição não é só uma opinião, não. É a lei fundamental do universo. Para ele, existir é sinônimo de estar em competição, desde os átomos que disputam o mesmo espaço até um ser que devora outro. Essa é a realidade deles e ponto final. Agora, com essa mentalidade demoníaca em mente, a própria ideia de família e sexualidade, como foi criada pelo inimigo, soa como um ataque direto. É como se fosse a aplicação prática da filosofia dele de unidade, feita justamente para contrariar essa guerra constante que o inferno prega. O Fitafuso analisa como o inimigo foi engenhoso. Ele ligou o sexo com a afeição entre o casal, fez os filhos dependerem dos pais, e ainda deu aos pais o instinto de cuidar deles. E qual o resultado disso tudo? A família. Uma unidade de amor criada de propósito para provar que a filosofia da competição estava errada. E isso nos leva a um conceito central: uma só carne. Segundo Fitafuso, isso não é só uma metáfora, um jeito poético de falar da paixão. Para ele, é uma realidade objetiva, uma conexão espiritual que é criada pelo ato físico em si, não importa qual era a intenção das pessoas envolvidas. E é exatamente aqui que o Fitafuso revela a peça principal da estratégia toda. O que ele chama com muito orgulho de a grande piada. Uma verdadeira paródia do amor que foi pregada na humanidade. A enganação acontece em 3 passos, como a gente vê aqui. Primeiro, parte-se de um fato. A união física cria a realidade de uma só carne. O segundo passo é a distorção. Convencer os humanos de que essa realidade é só um jeito bonito de falar sobre estar apaixonado. E por fim, vem a falsa crença. Plantar na cabeça das pessoas que esse sentimento é a única razão que vale para casar. Pronto, a armadilha está montada. As pessoas são incentivadas a correr atrás da isca, aquela emoção intensa e muitas vezes passageira de estar apaixonado, em vez de buscar o que seria o objetivo real, a família e uma afeição que dure a vida toda. Basicamente, elas confundem o ponto de partida com o destino final. E essa distorção toda não é só um engano filosófico, não. Ela traz vantagens estratégicas bem claras para o inferno na missão de corromper os relacionamentos humanos. A primeira grande vantagem é bem sutil, mas muito poderosa. Essa nova mentalidade acaba impedindo casamentos que, na visão do inimigo, seriam muito sólidos e positivos. Com essa obsessão por estar apaixonado, as pessoas começam a evitar o casamento mesmo quando seria uma escolha muito inteligente. Elas são ensinadas a ver o casamento por outros motivos como algo meio baixo, cínico,
Motivos como parceria, ajuda mútua, o desejo de construir uma família, até mesmo para preservar a castidade. Tudo isso passa a ser visto como algo inferior, menos nobre do que aquele turbilhão de sentimentos. A segunda vantagem é talvez ainda a mais destrutiva. O amor se transforma na desculpa perfeita para tomar decisões terríveis. E esse slide aqui ilustra isso perfeitamente. Qualquer atração sexual pode ganhar o rótulo de amor, e esse rótulo vira um escudo que protege a pessoa da culpa de fazer uma escolha desastrosa. Enquanto alguém acreditar que está apaixonado, sente que tem carta branca para ignorar todos os sinais de alerta e se casar com uma pessoa totalmente inadequada, seja ela tola, aproveitadora ou simplesmente incompatível. O amor vira um passe livre para imprudência. E assim, a gente encerra essa análise com uma pergunta que fica para reflexão. Se a emoção de estar apaixonado é só a isca, qual seria então a verdadeira base do casamento dentro dessa filosofia que a gente acabou de ver? É uma questão que resume todo o argumento e nos convida a pensar um pouco mais a fundo sobre essa perspectiva.